eu subo à tribuna para falar de cultura de paz e justiça restaurativa. Nós tivemos aqui a semana atrasada, na quinta-feira, o Fórum, o Pacto por Direitos Humanos, Diversidade e Cultura de Paz, um fórum nacional que foi abraçado no Paraná por todas as instituições de ensino superior paranaense. Um momento muito bonito e vinculado a essa categoria de cultura de paz, esse conceito novo, um conceito avançado do século XXI, do terceiro milênio. Vinculado a ele, temos um movimento no Poder Judiciário chamado Justiça Restaurativa, que é de extraordinária importância. Ponta Grossa, no Paraná, teve o privilégio, nossa cidade, de ser o principal polo, o projeto piloto da Justiça Restaurativa em nosso Estado. A doutora Larissa, que coordena o Paraná, o doutor Roberto Bacelar, que é o coordenador de Justiça Restaurativa, também a doutora Jurema, Heloísa, a Mariana, que é servidora do Judiciário, pessoas apaixonadas por essa causa, que passam uma nova visão sobre o conflito, todos os conflitos. Ou seja, são pessoas, são estudiosos que há muito tempo se preocupam em compreender os mais diversos conflitos, seja o conflito de gênero, proporcionado pelo machismo, a ideologia machista, seja a homofobia, seja o fundamentalismo religioso, o conflito interreligioso, que tem que ser transformado em diálogo interreligioso, seja a violência de qualquer nível e forma em que ela se expresse, o racismo, a violência de classe contra os mais pobres, todos os preconceitos, o bullying, a droga, o homicídio, a violência no trânsito, a violência contra o seu próprio corpo, que é o problema fundamental da humanidade, a violência, seja a violência concreta, objetiva, seja a violência cultural e simbólica. Esse é o grande problema. Um país que tem 54 mil homicídios por ano e uma quantidade de mortes semelhante à violência do trânsito e assim por diante. Então, falar em cultura de paz e justiça restaurativa é compreender que a punição, a justiça tradicional, onde tem uma parte que comete um crime, a parte que sofre o crime é tratada como objeto de prova, tem um promotor de justiça que vai acusar o agressor. As pessoas mais ricas, quando fazem uma agressão, têm um advogado de defesa, as mais pobres, um advogado. Hoje, com a Defensoria Pública, ainda muitos poucos quadros, às vezes nem advogado tem, o juiz tem que nomear um advogado. Essa é a justiça comum. Ela é expressa na questão da mulher, que é uma questão importantíssima, na Lei Maria da Penha. A lógica da Lei Maria da Penha é da justiça tradicional. O machista cometeu um delito contra a mulher, ele vai ser punido, mesmo que a mulher não o queira denunciar. Na Lei Maria da Penha, qualquer pessoa que presenciar, ouvir, saber de uma agressão contra a mulher pode fazer uma denúncia. Então, é uma lei de extrema importância para combater o machismo, mas na visão da cultura de paz é insuficiente, porque enquanto a pulsão machista continuar no coração dos homens, vai acabar, e no coração das mulheres, inclusive, também, vai continuar acontecendo crimes os mais bárbaros, homens que passionalmente matam a companheira e se suicidam, e assim por diante. Ou seja, a justiça restaurativa é um olhar diferente de transformar as relações. Não punir apenas quem comete um crime, mas transformá-lo. Fazer com que ele compreenda o equívoco que cometeu, o erro, e que a relação possa ser restaurada. Por isso a ideia de justiça restaurativa. Há um conflito, um agressor, a vítima, a justiça restaurativa propõe colocar os dois frente a frente para compreender a dimensão do conflito, qual foi a lógica e as múltiplas determinações que levaram um ser humano a agredir a outro ser humano,
com a vítima fazendo parte, agindo, sendo ativa no julgamento e no processo, assim como o agressor, e transformando ou resolvendo, fazendo uma resolução, restaurando uma relação perdida ou transformando o conflito de forma pacífica. A justiça restaurativa deve tudo ao pensamento e ao conceito e cultura de paz. Foi buscar dos povos indígenas, de vários países, tanto a América do Norte, como o Canadá e outros países. Eu estive na Colômbia, no Movimento Cultura de Paz 2015. Lá nós temos territórios indígenas livres. E a justiça que os povos indígenas tratam no seu território livre, do Estado autônomo indígena, é justamente a justiça restaurativa. Quando eles não conseguem resolver o conflito com a sua justiça, em casos graves, eles acabam passando a pessoa que cometeu um delito para a justiça comum do Estado colombiano. Mas a base do pensamento restaurativo nasce da produção de consensos coletivos, dos círculos de paz, que vem das comunidades indígenas e de muitas experiências também da África, em muitos países do mundo. E ela vai cada vez mais se fortalecendo. E a cultura de paz nasce de uma crítica filosófica sólida, coloca uma questão sobre o dualismo que impera no mundo. O bem e o mal. O certo e o errado. Eu estou certo, você está errado. Eu sou o bem, você é o mal. Esse dualismo é que impregna toda a fundamentação violenta, nutre toda a raiva, todo o ódio, toda a violência no mundo. O fundamentalismo religioso, por exemplo. A única religião correta é a minha, do ponto de vista fundamentalista, você é o pecado, é o demônio, no limite deve ser exterminado, deve ser extinto. A linguagem da guerra, a qual a política deve muito, inclusive no século XXI. O adversário tem que ser liquidado dependendo do conflito. Tem que ser eliminado. Tem que ser tratado como inimigo. Tem que ser combatido através do pensamento dualista. Olha, a cultura de paz quebra essa lógica do pensamento dualista. Ela mostra que o bem e o mal são coisas inseparáveis, eles convivem. Tem que pegar as duas coisas de forma conjunta e única para desenvolver um processo de transformação da violência, do mal, do bem, que para algumas vezes para alguém uma coisa que é boa é ruim para outra. As grandes guerras da humanidade foram justificadas, inclusive a bomba atômica, as duas, de Hiroshima e Nagasaki, foram justificadas em função, pegando a bandeira dos direitos humanos. Olha, os japoneses estão nos matando, nós não temos outra alternativa, a não ser dar um exemplo para que todos saibam a nossa força e vamos eliminar do mapa 2 cidades, incinerando com a bomba atômica, que fez com que grandes cientistas começassem a questionar até que ponto a razão compreende todas as coisas que acontecem no mundo. Portanto, o estudo de paz ele vai além da razão. O estudo de paz vai numa região que a razão não consegue compreender, porque há uma região na mente de cada ser humano. Essa região não pode ser a observadora e a observada ao mesmo tempo. Nós podemos nos observar, nosso ego, superego, mas há uma região da nossa mente que nós não temos como observá-la. O pensamento oriental, que contribui muito com os estudos de paz, ele diz, essa região está além da relação sujeito-objeto, que é a base do pensamento científico. Essa região só é alcançada através da visão, que é a fusão entre sujeito e objeto, através da meditação profunda. E dizia um grande poeta russo, Mayakovsky, não existe revolução social sem que antes aconteça uma revolução na linguagem. E aqui nós usamos a palavra revolução na sua plenitude, no seu valor positivo, na sua fundamentação mais simbólica, mais valorosa. É uma transformação profunda das coisas, que vai até a raiz dos problemas. É nesse sentido que Mayakovsky usava a palavra revolução. Porque se nós queremos fazer uma transformação profunda com conceitos viciados, com linguagens viciadas pelo processo histórico, que não dizem mais muita coisa, não tem mais a capacidade de exprimir o que exprimiam há 100, 50, 60 anos atrás, nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos com o outro, com as pessoas e com a sociedade. É por isso que eu acredito nesse conceito, por ser um conceito novo, um conceito para o qual todas as pessoas, ele aparece como uma coisa boa. Todos acolhem de coração aberto o conceito de cultura de paz.
Esse é o poder transformador desse conceito, que pode fazer com que pessoas dos mais diversos partidos, das mais diversas classes sociais, dos mais variados grupos étnicos, das mais diversas religiões, abracem esse conceito, apostando e acreditando numa nova forma de convivência. O Papa Francisco dá exemplos desse pensamento. Ele que vai resgatar no próprio nome a raiz do catolicismo, no cristianismo primitivo, que é uma religião energética, que não tinha uma fundamentação maniqueísta ainda, como infelizmente as grandes religiões monoteístas acabam se transformando em uma regra de fora para dentro. E elas perdem o conteúdo energético que o Papa Francisco vai resgatar, a relação dos seres humanos entre si, com ele mesmo, a saúde, a natureza e assim por diante. Então, é com base nesse conceito que nós criamos na Assembleia, em 2012, o Conselho Parlamentar de Paz Compass, e um dos princípios desse conselho está, que é um conselho suprapartidário, mas infelizmente até agora ficou poucas pessoas, então eu fiz um convite para que aderisse ao Compass deputados dos mais diversos partidos, das mais diversas regiões do Paraná, e o Compass está aberto a todos. Mas eu fiz um convite especial ao deputado Tercílio Turini, região de Londrina, deputado Guto Silva, que é de Pato Branco, do Sudoeste, deputado Chico Brasileiro, de Foz do Iguaçu, deputado Evandro Araújo, da região de Maringá, deputado Rasca Rodrigues, de Curitiba, deputado Paulo Lito, de Dois Vizinhos, Sudoeste, deputado Cláudio Palós, do Noroeste, e deputada Cristina Silvestre, de Guarapuava. E nós temos aqui um termo de adesão ao Conselho Parlamentar pela Cultura e Paz, que vou passar para os deputados assinarem. E nós estamos trabalhando com vários projetos. E eu subi à tribuna, além de fazer essa conceituação, talvez um pouco extensiva, para falar que nós estamos entrando com um projeto que dispõe sobre a política pública de implantação do Programa Estadual de Implementação de Práticas Restaurativas de Mediação de Conflitos e Cultura de Paz do Estado do Paraná e da outras providências. Foi apresentado pelo presidente da Câmara um projeto ao nível municipal. Eu e as pessoas do Compass, que se debruçaram já há mais de 6 meses sobre esse projeto, nós partimos desse projeto no âmbito do município, mas ampliamos, porque o projeto do Sejus, que trata basicamente de justiça restaurativa, nós ampliamos o projeto para ser ao nível estadual e trata não só de justiça restaurativa, mas mediação de conflitos e cultura de paz, que é mais amplo e mais aberto à sociedade, porque a justiça restaurativa é um movimento dentro do judiciário. Portanto, ele está acolhido pelas regras e a hierarquia do judiciário, que é muito importante isso. Mas nós queremos ampliar além, porque existem muitos estudos de paz, existem universidades brasileiras hoje trabalhando com profundidade com esse tema, existem encontros internacionais, nós queremos acolher também na justiça restaurativa o estudo de paz e a mediação de conflitos, porque é uma profissão no Brasil nova, de mediador de conflito, há toda uma experiência brasileira, para concluir, deputado, do governo Lula, a Justiça e Cidadania, que está nesse projeto. E eu queria também convidar o deputado Paulinho, que assinar com a gente, e ele pode apresentar o projeto dele, que deve ter algumas diferenças, apesar de nós bebermos da mesma fonte, e depois, esses dois projetos, deputado Palozzi, nós podemos integrá-los, se for possível, e fazer uma série de audiências públicas sobre esse tema, que pode abranger as regiões de todos nós, deputados. Fazer uma caminhada virtuosa pelo Paraná é diferente, onde deputados dos mais diversos partidos, com posições políticas diferentes, estarão discutindo com a sociedade, com as mais diversas igrejas e religiões, com as diferentes manifestações do Estado civil, os demais grupos, a diversidade, a multiculturalidade, o culturalismo, estaremos reunidos. Então, faço esse apelo para que nós possamos começar um grande debate em todo o Paraná, lançando... Muito bem, deputado. Justiça restaurativa, cultura de paz e mediação de conflitos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.